Queridos irmãos da Igreja Evangélica Livre e Vida em Cristo, que a paz de Cristo e a graça estejam com todos. E você que está assistindo esse vídeo também, vamos abrir nossa Bíblia na primeira epístola aos Coríntios, de Paulo aos Coríntios, né? Diz assim, a partir do verso 1 até o versículo 9, que diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Como foi mesmo testemunho Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Queridos irmãos, queria primeiro falar que Paulo tem muito trabalho nessa viagem a Corinto. Na sua segunda viagem missionária, Paulo fundou a igreja em Corinto, passando mais de um ano naquele lugar. Na real, ficou 18 meses naquele lugar, 1 ano e 6 meses, pregando a palavra de Deus, porque ele demorou a ficar nesse lugar, porque ele não demorava muito nos lugares onde passava. Geralmente, quando estava prisioneiro, ele demorava muito. Mas porque Paulo viu Corinto um lugar muito estratégico, uma cidade que era portuária. Ficava próximo à capital, Atena, na Grécia. Ficava 80 quilômetros a oeste de Atenas. E ele via que tinha um potencial muito grande ali no porto, porque ali passavam milhares de pessoas do mundo inteiro. E ali ele poderia falar do Evangelho e propagar o Evangelho para o mundo inteiro. Corinto era uma cidade cuja intelectualidade das pessoas era muito alta. Eles iam para as praças verem pensadores exporem suas cosmovisões. A cidade de Corinto, amados irmãos, transbordava cultura e conhecimento. O Evangelho poderia sim mudar os pensamentos daquele povo, mudar suas cosmovisões. Poderia sim fazer diferença naquele lugar. Pois apesar de ser uma cidade intelectual, era uma cidade com uma profundidade moral muito grande. Uma cidade afundada na promiscuidade e depravação. Era uma cidade idólatra. No lugar mais alto de Corinto, existia um templo de Afrodite, que era considerada a deusa do amor, onde milhares de mulheres adoravam Afrodite com atos sexuais e imoralidades. Prostituição. Imagine uma cidade portuária com prostituição, meus amigos. Para quem vive numa cidade portuária, como nós vivemos, a gente sabe o que é isso. Na década de 70, 80, acontecia muito nessa região portuária daqui de Santos. Também era a sede de um monumento que era de Apolo, um deus grego que representava a beleza masculina. Com isso, infelizmente, queridos irmãos, sua juventude foi levada ao homossexualismo, tornando a cidade de Corinto o centro
do homossexualismo no mundo na época. Voltando ao texto, queridos irmãos, Paulo começa o texto se apresentando e falando assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Ele foi apresentado, irmãos, como pela vontade de Deus ele foi escolhido. E é realmente. O próprio Cristo Jesus o escolheu para ser apóstolo. A primeira carta não foi encontrada. Essa carta que Paulo escreve já é a segunda carta. Porque na primeira carta, que não foi encontrada, é mencionada no capítulo 5, versículo 9, que diz: já lhe disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Quem levou a carta a Paulo em Éfeso foi Cloe. Queria alertar Paulo que tudo que ele tinha ensinado à igreja, quase nada estavam praticando. Estavam em desacordos, ensinamentos, como contendas e divisões na igreja. E Paulo, sempre tratando as suas igrejas, escreveu a carta para tratar da igreja. No verso 2, irmãos, ele fala que Deus está em Corinto, pois a igreja de Deus está naquele lugar porque Paulo tinha esse cuidado de dizer a igreja de Deus está nesse lugar. Como eu digo agora, que a igreja de Deus aqui se faz presente, conosco, compartilhando essa mensagem, espalhando a palavra para as outras pessoas. A igreja não é minha, a igreja não é sua, e nem nossa a igreja é. A igreja é do Senhor Deus. Ele é de Deus porque ele comprou com o sangue de Cristo Jesus, seu Filho amado, e que somos santificados em Cristo, que é de uma forma posicional, porque cremos que em Cristo Jesus, Se crermos em Cristo, nós somos santificados, pois estamos em Cristo, pois estamos separados para Deus. Nós fomos chamados para sermos santos. Sim, nesse caso é processual. Isto é um processo que para alguns é mais rápido, para outros é mais lento, mas há um processo. Isto é a santificação, é um progresso de continuidade. E reparam vocês que ainda tem aquela parte importante que diz no verso 2 ainda assim: juntamente com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, todos que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso significa, amados irmãos, que não somos os únicos. A igreja de Deus é universal e não pertencemos a uma família em todo o mundo. Paulo também diz: a graça e a paz de parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada em Jesus Cristo, porque tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. O conhecimento vem de Deus. A palavra vem de Deus. E somos enriquecidos. Então, meu amigo, irmão, somos ricos. Somos ricos porque nós conhecemos a palavra de Deus.
E assim, a graça de Deus, por pura graça, ela é dada através de Cristo Jesus em nós. O conhecimento da palavra de Deus é nos dado no versos de 3 e 4. E o verso 5 diz: em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Verdade. Porque Cristo, no verso 6 diz: como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Ele falou que quando ele se partisse, o Espírito Santo ia habitar em nós, e através dele, o todo conhecimento de Deus, quando você aceita Jesus e o Espírito Santo habita em nós, todo conhecimento de Deus é por pura graça de Deus. Mas precisamos ler a palavra de Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus. E é uma verdadeira graça. E que de maneira nenhuma nos falta o dom. Que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nosso dom, que cada um tem, aqueles que recebem o Espírito Santo do Senhor, que nenhum de vocês perca esse dom, e que nos aproveitamos desse dom para ser firmes e irrepreensíveis até o fim, até o dia que Cristo voltar. A gente precisa estar firmes e irrepreensíveis no Senhor. Você está? Porque fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você tem comunhão com Deus? Você tem comunhão com Jesus Cristo? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem se fortalecido da palavra para que você não caia e espere irrepreensível a vinda de Cristo? É assim que eu espero, meu irmão, que você esteja forte em Cristo Jesus, que você esteja alimentado da palavra de Deus, que você esteja fortalecido, porque por pura graça nós temos esse conhecimento. E por pura graça, amigos e irmãos queridos, nós não estamos sós. Deus habita em nós. E mantenha-se lendo a palavra de Deus. Mantenha-se firmes na palavra de Deus. É assim que a palavra de Deus está falando hoje com você. Fique firme na palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus tenha um propósito na sua vida e que você agarre e não deixe passar. Amém? E você que não entregou sua vida a Cristo, ainda é tempo. Cuidado, a vida é curta, a minha vida é curta. Passou muito rápido, irmãos. E não podemos deixar passar. Porque Cristo lhe ama, tem um propósito na sua vida. Amém?